Olá, feliz em tê-los aqui. Eu sou Diogo Calor e, como host do Pode Gerar Energia, estamos aqui para mostrar para vocês quais foram as energias que levaram os maiores profissionais e empresários do Brasil e do mundo a chegar no topo da sua carreira. E hoje, um dia diferenciado. Hoje, a gente recebe aqui um professor, doutor, engenheiro eletricista, uma referência no nosso mercado, está aqui para mostrar para a gente o que de fato é a nossa carreira da engenharia elétrica. Hoje recebo com o maior prazer aqui, quero te agradecer por essa presença, meu querido professor, doutor Silvério, muito obrigado por estar aqui. É um momento da gente eternizar no nosso programa a sua história. Muito obrigado por estar aqui. Obrigado a você pela recepção. Está sendo generoso demais com os elogios. Não creio que mereça tudo isto. Entretanto, é um prazer poder participar aqui com você desta conversa mais informal, creio que outra coisa, né? Sim, é um bate-papo livre. Bate-papo Um livre. bate-papo livre. É o momento da gente contar, né? Porque o nosso objetivo não é só falar sobre carreira e sobre trabalho, que eu acho que é o que todo mundo tem buscado. Fatalmente a gente gostaria de eternizar a sua história e de mostrar para as outras pessoas que tem, infelizmente, no nosso país, eu acho que ainda existe muitas pessoas que não conhecem as possibilidades, né? Que como a informação não chega nas pessoas. Então, ao mesmo tempo que a gente pode eternizar a sua história, mostrar uma carreira tão brilhante, a gente também pode mostrar para outras pessoas que existe um grande caminho a ser seguido. Então, muito obrigado mais uma vez por você estar aqui com a gente. E eu queria conhecer, queria mostrar para as pessoas, queria que você contasse para a gente, por gente, não sei como te chama em primeiro lugar. Professor, doutor? Bom, os meus ex-alunos todos me chamam de professor ainda, né? É, Eu professor. trabalho hoje nas minhas consultorias, sempre utilizo a mão de obra de vários ex-alunos em vários níveis de atuação. Por exemplo, quando eu faço uma grande instalação, no momento faço uma instalação no JK 1455, numa empresa chamada Impasa, eles querem instalar um gerador Uhum. porte médio, 260 kVA, para poder atender os seus escritórios, independente da energia e dos geradores Do daquele condomínio. prédio, daquele Uhum. condomínio, né? E utilizo a mão de obra para instalar isso. O projeto foi inteiramente meu, a mão de obra é de um ex-aluno meu, então ele sempre me chama de professor. É, não tem como não. Um outro interlocutor quase que diário meu é um ex-aluno também, que é hoje um especialista em IA, e eu me socorro dele para conseguir avançar um pouco no IA, essas grandes dificuldades que a gente tem ao não ser de origem digital, né? Nós não somos nascidos no meio digital, nós só pegamos o bonde andando, não É. é? Já pegamos o bonde andando, agora não é mais bonde, agora é um foguete de alta E que velocidade. dá ré ainda, professor. E que, Essa que é a e que dá diferença. ré ainda, Antes era exatamente. só um foguete há um É, tempo atrás. Hoje é um exatamente. foguete que dá Que ré, já né? dá ré, exatamente. Mas Então, e ser professor nesse país é uma dádiva, né? É uma coisa sensacional. Como é importante essa carreira, como ela é fundamental para que a gente chegue a algum lugar, né? O nosso país depende tanto disso, e ao mesmo tempo, né, há quem diga que há o respeito, quem não há, mas fatalmente professor é a carreira mais brilhante que, na minha opinião, claro, carreira mais brilhante que existe. Eu estudo Libras, né? Meu filho mais velho é surdo, e eu estudo Libras, e minha professora é mais nova do que eu. E aí eu não sei por qual motivo, eu sou rotariano também, e no Rotary a gente acredita que a gente não deve um chamar ao outro por senhor, porque somos iguais, né? Somos seres humanos iguais, nos exatamente. tratamos como os iguais. Uhum. E aí a gente tenta não se chamar um ao outro de senhor. Mas a minha professora mais nova, quando eu falo professora, eu já trago um professora seguido de um senhora, porque isso vem da minha educação lá atrás, né? E professor fatalmente é a coisa mais brilhante, então para mim recebê-lo aqui é uma honra gigantesca. Eu, um mero estudantezinho, quero conhecer a sua história. Eu gostaria que, por gentileza, você contasse para a gente um padrão nosso aqui, para que as pessoas se inspirem, que conte da infância. Como foi lá atrás, como que foi você lá atrás, como um menino, lembrando aonde foi, como foi. Conta para mim um pouco sobre isso, por favor. Bem,
Falar da minha infância é extremamente, digamos, toca muito, na minha intimidade, porque eu não s eu sou de ori eu nasci na Espanha Na Espanha. e cheguei ao Brasil com 8 anos de idade. E a Espanha foi vitimada por uma guerra civil terrível que destruiu o país. Então, onde eu nasci, quando eu nasci, a Espanha era um país extremamente miserável, muito pobre. Verdade. Havia dificuldade de alimentação, né? Era dirigida por um ditador terrível, Francisco Franco, e meu pai ficava desesperado porque não via futuro para os seus filhos. Como muitos brasileiros hoje, no Brasil também pensam em sair porque têm dificuldades de traçar um futuro para a sua família. Meu pai teve essa ideia e falou: "Não, temos que sair da Espanha porque" e eu era o mais velho dos 3 filhos, meus irmãos eram mais novos do que eu. Pois nós nos mandamos da Espanha, viemos parar no Brasil. E aí eu só tenho elogios. O brasileiro é o povo mais solidário, mais carinhoso que alguém pode encontrar na sua vida. Infelizmente, o tempo foi passando e algumas condições foram piorando e hoje tem camadas muito violentas através das organizações criminosas e etcétera, que nos chocam um pouco. Mas isso é um percentual muito pequeno. O brasileiro em si é de uma solidariedade, de um carinho com os estrangeiros. Eu vim não sabendo a língua portuguesa, arranhava um pouco, nunca sofri bullying. Eu vim fazer aqui o primeiro ano da escola. Eu fui me me Com eu 8 fui anos, é, né, com estava no 8 no anos. primeiro ano, chegou aqui, Eu veio. fui me realfabetizar. Eu era alfabetizado já em castelhano, Hum. mas eu fui me realfabetizar. Mas tinha vantagem de matemática, tinha vantagem da história da Europa, etcétera, que me Sim, diferenciava um pouco e me facilitava, por outro lado, a minha vida da dificuldade do português, do da idioma. gramática Sim, portuguesa. Mas o período todo foi muito excepcional para mim, eu só tenho lembranças que carinhosas. bom. Mas meu pai era operário, minha mãe comprou uma pensão e conseguia complementar e nós nunca tivemos no Brasil qualquer tipo de dificuldade. O Brasil, na lembrança da minha família toda, infelizmente o pai morreu, a mãe morreu também, mas um irmão também morreu, somos eu e minha irmã, a minha família toda só tem carinho, muito carinho pelo Brasil, né. E foi nesse ambiente que eu fui crescendo, Você chegou aqui, professora, já em São Paulo? Santos, Em Santos. em Santos. E morou em Santos na Nós infância? em Santos até os 15 anos, quando eu ganhei uma bolsa. Meu pai trabalhava na refinaria Presidente Bernardes, concedeu uma bolsa para estudar num colégio top. E aí eu tive provavelmente o maior choque da minha vida, porque meu pai era operário, na nossa casa, que era uma pensão de pessoas mais pobres, uma boa parte espanhóis que vinham com as mesmas dificuldades que meu pai, minha mãe e nós viemos, mas era um ambiente muito tranquilo. Quando eu fui ao Colégio Nova Friburgo, da Fundação Getúlio Vargas, na Serra dos Órgãos, no Rio de Janeiro, Nova Friburgo, foi um choque porque lá estava a A elite do elite. Brasil, lá estava o top do Brasil. Tinha os caras como eu também, os bolsistas também, mas a maior parte, digamos, 90% era o top do Brasil. Então eu tinha colegas, filhos de senadores, filhos de presidente de empresas, 2 filhos do Miguel Arraes, o famoso governador lá de Recife, de Pernambuco. Então, para mim foi um grande choque e eu tive que me adaptar àquilo, sair de uma posição de um menino pobre, imigrante, ainda com lembranças fortes desse trajeto, Sim. para um cara, de repente, no meio de gente de muita E grana, qual de era a sua idade nessa época? 15 anos. 15 anos.
Foram duas culturas, uma cultura espanhola, outra metade brasileira, e aqui começou a terceira fase da cultura na vida. Três culturas, Três na culturas realidade. A diferentes, primeira espanhola, muito pobre, não havia luz elétrica no meu povoado, não havia água encanada, não havia instalações sanitárias. Vim para o Brasil com essas facilidades todas, embora numa classe mais pobre também aqui no Brasil. Mas, de repente, eu vou a Novo Friburgo e os colegas me convidam para suas mansões no Rio de Janeiro. Eu comecei a frequentar, tinha uma boa amizade, facilidade de fazer amizade lá com o pessoal do Rio, com os colegas, e o novo choque, todos sabiam a minha origem. A própria linguagem que eu utilizava até aquele momento era uma linguagem de um menino pobre, de um rapaz pobre, no meio de pessoas de cultura muito, digamos, limitada, Entendi. né? E, de repente, são meninos muito ricos, com uma cultura naturalmente diferenciada, senadores, diretores de empresa, diretor da Petrobras, de um filho de um vice-presidente da Petrobras, e com a sua cultura totalmente diferenciada da Sim, minha. Em nenhum momento, nenhum bullying, nenhuma situação constrangedora. entendi. Era aceito nessas casas de maneira como se eu fosse um sujeito deles sem sem nenhuma diferença, né? Então, esse é o segundo momento que eu posso elogiar os brasileiros como sendo gente muito carinhosa. O Eu brasileiro é muito receptivo, né? Muitas pessoas falam Muito, isso, né? A gente, muito. e fatalmente a gente recebe pessoas dos Estados Unidos e da China, e quando tá na semana antecedente à chegada deles, aí a gente fica lá na empresa, puxa, o que nós vamos fazer? O que será que ele gosta de comer? O que ele gosta? Aí a gente fica se preocupando. Acho que é uma cultura que vem, né, vai de pessoa para pessoa, e a gente se preocupa muito com isso. Acho que é bem do povo brasileiro mesmo, de se preocupar com isso. E inclusive quando eu tive na China no ano passado, também fui recebido da mesma forma. Achei muito legal. Né? Não tinha tido essa recepção em outros lugares do mundo, mas na China eu tive essa recepção e eu achei muito legal. E ali com 15 anos você já estava, era uma bolsa para uma direção já na técnica, na engenharia, ou ainda não? Não, Era era um segundo geral. grau na época? Era um segundo grau, era o final naquele tempo chamava ginásio, e logo depois o científico, né? Não sei se você lembra Não disso, essa sou, não. denominação você é bem depois. Era o ginásio, e depois eu fiz o quarto ano ginasial lá em Friburgo, depois fiz o científico. E, Como se fosse um curso técnico hoje? Ou não? não, seria o nosso segundo grau, né? Segundo nosso segundo grau agora. Seria o nosso segundo grau. Com a mesma matemática, diferente, mais adaptada hoje, com a mesma parte de história, com línguas. Naquele tempo tinha línguas em excesso, francês, espanhol e inglês. Acho que latim ainda, peguei um A ano, fase do latim ainda. barbaridade. Não conseguia aprender nada, nenhuma delas, não conseguia me fixar em nenhuma delas, exceto espanhol, que eu naturalmente tinha de berço, né? Mas aí nasceu a percepção que a única forma de romper com a minha origem era estudando, era fazer um curso superior de alto nível. E como eu era de ciências exatas, sempre gostava, Tinha mesmo essa menino de habilidade. matemática e tal, então eu resolvi que eu tinha que fazer a Politécnica. Aí vim para São Paulo, fiz cursinho, o famoso anglo-latino, conhecido de todos, Uhum, e sim. consegui ser aprovado na Poli. E aí fiz os 5 anos de Poli, comecei a trabalhar como engenheiro, Isso como foi na década professor. de. Eu me formei, a Poli foi de 1963 a 1967. Eu me formei. É, eu fiz engenharia na. Puxa, que vergonha até de falar, mas em 2000. Vou arredondar em 2000. E eu não consigo nem imaginar como era uma engenharia na década de 60. Porque assim, ó, eu olho para 2000 e professor. Conhece mais do que, pelo amor de Deus, quem sou eu, né? Mas assim,
também viveu a engenharia em 2000. E hoje eu olho a engenharia em 2026, professor, e aí eu consigo ver uma distância tremenda. Não consigo nem imaginar a distância da minha para a década de 60. Qual que é a percepção quando a gente fala de engenharia na década de 60? Porque, assim, antes de você me falar o que eu imaginava, só quem tivesse era o que eu tinha na minha mente, quem tivesse um poder aquisitivo muito alto. Só essas pessoas conseguiriam. E não é a sua história, né, professor? Bem, a Universidade de São Paulo era gratuita. E eu me preocupei logo conseguir uma bolsa de estudo na Fiesp, que eu depois devolvi. Quando me formei, eu devolvi mês por mês, exatamente com a correção que havia na ocasião, que não era tão grande assim, né? Então eu, além do auxílio de minha mãe e de meu pai, eu tinha uma bolsa também da Fiesp, Hum. na realidade dada pela Ciesp. Trabalhava no prédio, era do prédio da Fiesp, mas na realidade era Ciesp, Centro de Indústria do Estado de São Paulo. E a custo da Poli, além de ser gratuita, a Gratuito. universidade, nós conseguimos o CRUSP. O CRUSP é Conjunto Residencial da Cidade Universitária. Eram, naquele tempo, 6 prédios, cada prédio com 5 andares, cada andar com 11 Alojamentos. apartamentos, cada apartamento para 3 alunos. Então havia uma quantidade razoável. Eu fui o primeiro morador, junto com mais 30 ou 40, porque nós pedimos ao reitor, que não nos cedeu, então nós fomos à sala dele e pedimos de forma um pouco mais contundente, e ele acabou cedendo, um andar para as meninas e 2 andares para os rapazes em um prédio, porque aqueles prédios estavam reservados, foram acelerados a construção para os Jogos Olímpicos, para os Jogos Pan-Americanos naquele ano de 63. Nós pegamos logo depois, mas estava reservado no segundo semestre para o Congresso da Organização dos Estados Americanos, onde o senhor Lincoln Gordon, então embaixador dos Estados Unidos no Brasil, contam as más ou boas línguas que ele se movimentava no meio dos generais para preparar o golpe de Estado que ocorreu em 31 de março de 1964. O famoso golpe de Estado que durou até final de 1985, não é? Portanto, 21 anos nós estivemos sob o regime militar. Sim. Durante esse período todo eu morava no CRUSP. O CRUSP era muito barato, a comida era barata e a moradia também muito barata. De sorte que eu tinha superávit, eu tinha bolsa de estudos, tinha um auxílio de minha mãe e de meu pai, que àquela altura já estavam relativamente bem de grana, e ainda tinha um custo pessoal muito, então me sobrava dinheiro. Eu andava com boa roupa, eu conseguia comprar bons sapatos, eu comecei a ficar um pouco mais sofisticado, por causa do povo de São Paulo que generosamente subsidiava, aliás, pagava inteiramente a Universidade de São Paulo, como faz até Sim, hoje, faz até hoje, né? né. Então teve aí uns fatores muito positivos, né. Eu gosto muito do Brasil porque eu tive essa sorte de Uhum. ter fatores muito positivos que alavancaram a minha vida, né. Sim. Assim, a educação veio, é óbvio que acho que não sei se talvez isso ainda é a falta de informação. Por exemplo, como a minha falta de informação ao pensar algo como isso. Mas naquela época, acho que a informação ainda era mais restrita ainda para quem pudesse acessar, né? E o Estado, hoje existem as cotas, né? Que se boas e ruins não é um tema para se tratar, mas assim, hoje existem as cotas que levam a periferia até uma poli, por exemplo, mas naquela época não existia isso. Não, E aí o pessoal da periferia não tinha esse acesso. não, era mais elitizado, porque você tinha que ter, nunca havia indicação. A ideia é que os alunos que estão na
Poli ou em qualquer unidade da Universidade de São Paulo vão para lá por indicação, por eh, parentesco de algum político, etc., é uma ideia inteiramente incorreta. Entendo. Somente quem presta a prova e são feitos de forma extremamente imparcial, e eu posso responder por isso, porque minha mulher foi pró-reitora da Universidade de São Paulo. E na gestão não, na pró-reitoria dela respondia justamente o setor da universidade que faz a prova e que depois tabula todos os resultados da prova, etc., Entendi. e publica quem entrou, quem não entrou. Olha, aquilo não existe nenhum lugar do mundo que seja tão rigoroso, É muito sério, né? muito sério. É Não muito há, não sério. há essa. Agora, as pessoas ficam assustadas. Quando eu levei ao meu pai a ideia que eu queria entrar na Politécnica ou no ITA, não havia outra alternativa para mim. Ele falou: "Olha, meu filho, é impossível. Você não tem nenhuma chance. A tua chance é próxima a zero. Era melhor você tentar um salto um pouco menor e depois você vai". Eu falei: "Não, não, eu tenho essa. Se não for isso, ou é isso ou é nada". Talvez eu mudasse depois, mas o fato é que eu Mas ali jo marrento naquele momento era isso ou joguei nada. uma jogada muito pesada, joguei e consegui. E ao conseguir, naturalmente, a vida foi adquirindo outras, Ali eu acho digamos, que é outro rumo, né. outro Aí rumo. a vida É, pivotou e talvez tenha é. tido outro sentido, né. Agora, nós éramos muito preparados, como são hoje preparados também as pessoas que entram na Poli. Penso que as cotas facilitam, e não sei se isso é correto ou não, é um outro tipo de discussão, as cotas facilitam um pouco, com avaliações um pouco mais generosas, aqueles que são premiados pelas cotas, né. Não quer dizer que eu seja contra elas ou não, aí é uma outra discussão que eh, merece um enfoque muito complexo e não é objeto aqui da nossa conversa. Mas naquele tempo havia poucas faculdades de engenharia. Você tinha a Politécnica, tinha o Mackenzie, tinha São Carlos, já creio, tinha, não tinha Federal, não tinha Federal, tinha FEI e tinha Mauá. Essas eram as faculdades, e todas durante o dia. Todas durante o dia. Anos depois é que começaram a aparecer, primeiro Mogi, a Unisanta lá em Santos, começaram depois as grandes, a Anhanguera, a Unip, etc., as grandes que massificaram um pouco. E aí, de fato, a sua preocupação é correta. Com o passar dos anos, eu voltei à vida acadêmica na passagem, praticamente na passagem do século, em 1999 na Unip e logo depois na Santa Cecília. E o nível de alunos era melhor do que hoje. O nível de alunos que a gente recebia era, creio que, um pouco mais preparados. Eu não tinha tanta dificuldade na sala de aula de descer a níveis de matemática, engenharia elétrica, como você sabe tão bem quanto eu, é muito exigente na parte matemática, Sim, né. Se você não tiver um conhecimento de trigonometria bastante forte, se não tiver conhecimento de equações diferenciais, integrais, né, transformador de Laplace, e vai por diante, Fourier e sim. etcétera, você não consegue progredir, né. E hoje a gente usa muitos aplicativos também que implicitamente exigem que você tenha esse nível de conhecimento. Há 20 anos atrás ou há 25 anos atrás, esse nível de conhecimento avalio como melhor, ou seja, o número de alunos. Sempre há 20% de alunos brilhantes. E depois há digamos, um pelotão do meio e há aqueles que ficam muito para trás. Esses que ficam muito para trás, esse pelotão aumentou. O pelotão intermediário reduziu um pouco, mas o que reduziu mais foi esse pelotão de alunos brilhantes que conseguem.
ir com muita facilidade. E aí o professor fica com uma grande preocupação, a sua consciência fica muito, digamos, abalada. Por quê? Porque você pode se concentrar mais naqueles 20% e dizer: bom, esses vão para frente e eu quero empurrá-los com mais, Um chute com mais classe. um chute com mais classe. É. E aqueles lá no final? Aqueles eu vou deixar, porque não dá para carregá-los, então eles vão ficar para trás mesmo e vão se contentar com ficar no chão de fábrica trabalhando. Mas isso, muitas vezes, os colegas me diziam isso e eu nunca. A própria faculdade não contemplava essa linha. E eu acabava por me esforçar muito para ter o mínimo de homogeneidade, o mínimo. Mas não conseguia. Não tem conseguia. como não, né? No final, o percentual de repetência era muito grande e eu sempre tinha dificuldade com muitos alunos, muita facilidade com uns, porque a aula corria com muita, não corria com aquela profundidade que aqueles poucos queriam. E muita dificuldade com os outros, porque a matéria era dada com um nível excessivo para eles. Então eu sempre tinha problemas. E aí tinha que fazer o jogo dos pratos, de equilibrá-los. De equilibrar. Era um equilíbrio muito grande. Eu fico com uma dúvida pensando em mim, por exemplo. Eu vim do ensino público, né? Fiz o ensino público, fui para uma faculdade privada, e quando eu cheguei na faculdade para fazer engenharia, literalmente eu fiquei desesperado, porque eu sabia que meu nível intelectual, meu nível de conhecimento, a minha bagagem em matemática já em 2000 era baixíssima comparada com o que um curso de engenharia pedia. E fatalmente eu sofri muito, né? Porque eu não tinha conhecimento e era desesperador. Na minha época, por exemplo, eu ainda peguei a fase que meus professores eram doutores, né? E todos eles tinham um nível de exigência na classe muito alto. Então era aquele lance de sair e chorar em casa, porque eu tinha que conseguir. Eu não tinha escolha. Então, eu tinha um professor de física que era professor que tinha formação no ITA, e ele falava na sala de aula, ó, se você não, ele enchia a lousa de cabo a rabo, ele entrava com 3 canetas e um apagador. Ele enchia a lousa e no final da aula ele falava: se você não entendeu isso, vai para casa e vai pensar em vender cachorro-quente, porque você não vai ser engenheiro. Então eu já chegava em casa me tremendo, e era desesperadora a busca. E aí vem dois pensamentos que eu queria dividir contigo. O primeiro esse desespero provavelmente ele acabou, por conta dessa facilidade de ter um aplicativo e de tudo. Então, assim, você, professor, que saiu da década de 60 e veio até o estudo até agora, cravando 2000, isso era desesperador para mim, que eu era um cara que estava para trás e queria puxar, e isso eu via nos meus colegas, esse desespero. E a gente meio que conseguiu se adaptar. Hoje isso não existe mais. E aí eu tenho uma outra pergunta, um outro pensamento para puxar. Será que as pessoas que têm mais acesso, que têm um estudo de maior qualidade, por exemplo, comparado com a mim na minha época e os de hoje, que estudam em escolas, fazem um segundo grau com mais qualidade, eles perderam o interesse no terceiro grau? Bem, eu acho que há uma relação direta com o mercado de trabalho, né? A engenharia hoje ainda paga muito pouco. Aí é necessário, creio que, complementar esse foco, complementar essa preocupação sua. O Brasil, quando eu me formei, tinha uma engenharia muito forte e estava numa corrida pelo tempo perdido. Estava tentando fazer um canteiro de obras em todo lugar. E funcionavam, os canteiros de obras, de fato funcionavam. Mas era bem remunerado naquela época, professor? Muito bem remunerado. Eu saí da faculdade ganhando 10 salários mínimos, que não era tanto. Não, era mais ou menos igual ao salário mínimo, do ponto de vista de poder de compra, né? Eu saí da faculdade ganhando 10 salários mínimos. E logo depois passei a ganhar 12 ou 14 salários mínimos. Quando eu viajei para os Estados Unidos, a minha primeira viagem, fiquei lá
não na casa dele, mas fomos visitar um professor que era co-orientador da minha mulher quando ela fazia mestrado, e aí fizemos uma comparação de salários e chegamos à conclusão que os salários brasileiros estavam um pouco muito generosos com nós engenheiros. Naquele tempo eu era professor da FEI também. Estavam, e ele era obrigado a economizar desde que eu tinha 2 filhos adolescentes, economizava desde que os filhos tinham nascido em caderneta de poupança para Para que eles poder pudessem estudar. estudar depois Sim. em curso superior. Então, um pouco diferente do nosso pensamento aqui, né? Mas o fato é que naquele tempo, até os anos 80 e pouco, o Brasil, a indústria brasileira era poderosa, ela participava do PIB brasileiro com aproximadamente 30%. Uhum. E aí foi degradando, degradando. Hoje a indústria brasileira participa com 11%. Então a remuneração, antes de ontem, eu perguntei ao meu colega lá, que dividia a sala comigo na Unisanta, falei, quanto estão ganhando os engenheiros que se saem hoje? Estão ganhando de 4 a 6 mil reais. 4 a 6 mil reais são de 3 a 4 salários mínimos. Sim. Eu, quando saí da escola, da faculdade, ganhava 10 salários mínimos. Não tive nenhuma dificuldade de comprar carro, dar entrada numa casa, logo, logo com o meu salário. De sorte que houve hoje digamos, um empobrecimento dos engenheiros recém-formados. E isso significa um certo desestímulo, né? E por isso é que caíram muito a procura da engenharia. Em todos os setores. Na Poli caiu a procura por engenharia. Eu participo do RH da nossa empresa e tem vaga, e aí parte do meu estudo é ver o que o mercado está pagando para ver nossa competitividade na contratação. E tem empresa que oferece R$ 2.500 para um engenheiro. Puxa, essa eu não sabia. É. Mas acho que essa fase já passou, não passou? Bom, isso é muito recente, isso é para agora que eu vi. A gente estava na fase de contratação lá e a gente estava puxando isso daí, é ruim, né? Hoje a gente tem uma facilidade com a inteligência artificial que ela permite buscar, por exemplo, eu faço uma busca que ela vai buscar vários lugares. Até um tempo atrás tinha que buscar na Cato, por exemplo, que era um ponto assertivo. Hoje a Cato perdeu representatividade. Mas ainda assim eu faço a busca na Cato para buscar, mas ainda existe isso, né? Existe uma coisa que eu não sei, professor, mas talvez você possa esclarecer. Eu fui técnico fiscal no Senai, né, que é o curso de aprendizagem industrial, 14 anos, entrei na carreira. Fui auxiliar técnico, fui técnico, né? Depois eu fui supervisor técnico, depois engenheiro eletricista e depois eu fui gerente de engenharia. Nessa fase, nessa trajetória aí, eu vivi todas essas fases e a escola ela era um diferencial para quem tinha essa carreira, né? A faculdade veio agregando valor a isso. E pessoas que saem hoje, por exemplo, só com um terceiro grau, na minha época já era difícil. Eu, por exemplo, concorri, eu tinha um amigo com quase o mesmo nome que o meu, e ele era super inteligente. Ele era a ponta da sala de aula, como inteligência e como destaque na performance dentro da sala de aula. E eu era a ponta de trás. E hoje, por exemplo, ele não tinha experiência profissional nenhuma. E eu já vinha numa carreira. Quando eu me formei em engenheiro eletricista, eu tinha 12, 13 anos de profissão já. E aí eu já tinha uma carreira. Eu consegui me dar muito melhor do que ele, porque ele não tinha isso. E lá atrás, isso era uma referência? Como que está isso hoje? A experiência, porque hoje eu acho que essas vagas de R$ 2.500 é para aquele menino que sonhou que alguém na família ou alguém indicou ele a ser engenheiro, ele não tem experiência nenhuma e foi buscar isso daí, né? Mas ainda será que é isso? Bem, eu me lembro de um momento muito crítico que foi logo após a pandemia, em que havia uma atividade industrial que havia caído, então os engenheiros que saíam, além de sobrar, além de haver muitos que não conseguiam vaga, hoje todos conseguem vaga. Hoje o meu colega, esse que eu conversei há 2 dias atrás, me disse que não há engenheiros
que estejam disponíveis para poder ocupar vagas que oferecem lá na universidade, que as indústrias oferecem na universidade, né? Mas os salários, então, se despregaram daqueles 2 salários mínimos, mais ou menos, hoje para 4 ou 5 salários mínimos, mas estão muito longe daquilo que havia naquele tempo. Mas naquele tempo havia uma expansão. Para você ter uma ideia, a CESP, um representante da CESP chegou na minha sala era de 30 pessoas. Chegou na minha sala, olha, aqui são os formulários, quem quiser emprego, preencha esses formulários e está contratado já, né? Uma semana depois foi alguém da Light, naquele tempo a Enel, a Enel de hoje Sim. chamava Light. A Light repetiu o assunto. Também nós podemos contratar todos os engenheiros que sejam, que vocês, todos que estiverem como candidatos. A ABB, a General Electric, a Toshiba, todas as empresas no mundo vinham aqui montando suas filiais grandes, suas unidades Siemens, suas unidades de produção. E Então, precisando muito da engenharia, né? O Brasil fervilhava. Em 1972 ou 73, o Brasil teve uma expansão de quase 13%. Bom, isso significa que precisa profissionais de qualquer maneira, de todos os tipos de profissionais, e principalmente engenheiros, porque isso era na parte industrial. Não havia agronegócio naquele Sim. tempo como nos tempos que existe hoje. Felizmente, hoje o agronegócio está fazendo parte daquilo que a indústria fazia na década de 70, quando eu, Sim. de fato, deslanchei como engenheiro de um lado e como professor também do outro, né? Mas hoje você tem um quadro bastante preocupante, porque nos exames, cada 3 anos do PISA, PISA é aquele exame anual não, trianual, que se faz com os 80 países, o último foi com 81 países do mundo, países que têm condições de mandar os alunos meninos de 15 anos. No Brasil, apenas 27% conseguiram atingir o nível 2. O nível 1 é muito baixo, muito baixo. E 68% em matemática, 68% ficam abaixo do nível 1 ou no nível 1. Esses 27% que sobram são muito poucos para ocupar tudo aquilo que o Brasil precisa em termos de qualidade. Esse é um problema sério que nós temos. Então, a nossa escolaridade, hoje não temos todos os alunos que quiserem fazer os 4 primeiros anos, aliás, os 9 anos do primeiro e do segundo grau tem vaga, todos. O Brasil hoje não tem problema de oferecer vagas Acesso à para a educação. meninada, nenhum problema. Agora, em compensação, a qualidade do ensino público está deixando muito a desejar. Se você olha, é interessante isso, se você olha os alunos do setor privado, o resultado nesse exame do PISA, isso é separado. Estatisticamente, eles colocam lá uns itens com alguma separação. Os alunos do ensino privado estão perto dos alunos da OCDE. A OCDE está aqui, o Brasil, a OCDE está muitos pontos acima. Os alunos do ensino privado estão perto da OCDE. Os alunos do ensino público estão em nível bem para baixo. Então, 10% dos alunos brasileiros são do ensino privado, estão perto da OCDE. 90%? 90% estão muito abaixo. Hum. Então, a necessidade de reformular currículos, a necessidade de melhorar as técnicas educacionais, de focar mais a parte de matemática. Os 3 exames que se faz no PISA são matemática, ciências e literatura, que é português. Nesses, Que testa todas as cadeiras do estudante, né? Se você pegar essas 3 cadeiras, faz um geral sobre o conhecimento dele, né? é o fundamental, É, é o fundamental, mas nós não estamos
focados nisso. Enquanto uma boa parte do mundo foca nisso, principalmente os orientais, quando você vê a classificação, os orientais ocupam os principais lugares. É. Singapura, China, Coreia, Vietnã, sempre estão nos melhores lugares. Depois vem os escandinavos, junto com esses vem os escandinavos, né? Depois vem o resto. Na OCDE tem muitos países da Europa que também pontuam bem. Agora, fora da OCDE e dos orientais que não estão na OCDE, aí as coisas começam a piorar bastante, né? Eu na China eu fiquei teve um dos hotéis que eu fiquei em Hong Kong que era de frente a um colégio. E aí acordei, né? Eu cheguei 2 da manhã e aí 7 horas da manhã eu acordei com a gritaria das crianças. Gritando e era 7 horas. Aí eu olhei e falei, as crianças estão entrando. Aí 8 horas eles entraram. E aí eu falei, vou jantar, era 8 horas da noite. Ouvi a gritaria de novo. Falei, caramba, as crianças Até, saindo até da agora, escola até às agora. 8 horas da noite. Nossa, isso é Hong 12 horas, Kong? 12 horas estudando. Nossa. Então é impressionante, né? E quando a gente fala de educação, a gente fala. Eu digo isso porque assim, eu tenho meu filho mais velho, Davi, ele é surdo. E a gente está começando um projeto para educação das crianças surdas. Na cidade que eu nasci, que é Guarulhos, uma criança da primeira série até a quinta série, uma criança surda da primeira à quinta série, todas elas estão na mesma sala de aula todos os dias. Não existe primeira, segunda, terceira, quarta e quinta. Existe primeira, quinta. Surdo, Só para os só surdos. para o surdo. E aí o surdo. O senhor conhece algum surdo? Eu tive uma aluna. Surdo, quase nenhum deles sabe escrever e nem ler português. Quase nenhum. Eu tive uma aluna no terceiro ano numa matéria complicada, era conversão eletromecânica de energia. Não sei se você deve ter Sim, tido. eu não consigo nem imaginar como um surdo consegue aprender isso. Conversão eletromecânica de Não consigo nem energia. imaginar, porque o surdo de hoje tem português e matemática, professor. Então, mas essa menina era excelente aluna, tinha notas excelentes. Que bom. E tinha uma amiga dela que sentava do lado dela, as duas na frente, naturalmente, e a amiga dela ficava Traduzindo. traduzindo para ele, Intérprete para ela. intérprete para ela. E ela ficava tomando nota e não sei o que lá e tal. Que legal. E depois, quando eu imagino que ela não trabalhasse, imagino que ela só estudasse, porque quando chegava na prova, ela tirava uma baita nota. Que legal. Foi a única experiência que eu me lembro assim conheci outros surdos, mas a única experiência assim como aluna, eu só tive E a essa educação é aluna. muito triste. Estou falando isso porque da minha época eu já saí com uma base baixa. Eu vejo hoje meu filho, por exemplo, com 13 anos, não sabe ler nem escrever, tudo bem por conta da dificuldade da surdez, mas também tem esse impasse e a gente lutando pela educação, lutando pela primeira, que é o que eu brinco com a galera e falo, a gente lutando pela a primeira à quinta série, né? A pessoa ter o direito de ter a primeira à quinta série. E hoje é uma coisa também que eu acho muito chocante que, por exemplo, hoje o pessoal lá da empresa lá tem muitos estudantes de engenharia, né? E aí eu vejo estudantes de engenharia em faculdades que já foram renomadas na década de 80, 90. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, eu falo muito isso aqui no podcast, eu entrei pagando R$ 800 e saí pagando R$ 1.400. Hoje um curso de engenharia, R$ 600 numa faculdade como a São Judas. Como que a educação vai ter Só sucesso? 600 a São Judas? R$ 600. R$ 600. Você sabe que lá a Santa Cecília cobrava de 1.800 a 2.000 e começou a ficar sem alunos. É. Começou a ficar sem alunos, até que a direção chegou à realidade. Bom, ou fecha o curso, lá o pessoal, a família Teixeira e a nossa, tem a presidente, a Lúcia, e tem a reitora, a Silvia. A Silvia é muito focada na universidade, com a sua compromisso. Ela, de fato, a Lúcia também. E o Marcelo, que é o presidente do Santos, também, embora hoje esteja com foco no Santos. Mas a Silvia é muito focada, muito atenciosa com a universidade e trabalha muito com um grau de dedicação e de seriedade. Eu tive meu época de docência, que eu era muito rigoroso e ficava muita gente
para o ano seguinte, ou seja, no pau, como se fala É. na gíria, né? E nunca houve uma reclamação. Houve uma primeira, no segundo ou no terceiro ano que eu estudei, e o coordenador falou: Bom, mas vocês estão reclamando por causa que ele está sendo rigoroso, mas eu vou dar os parabéns para ele. Vocês vão para as suas casas, vão estudar a matéria que ele está pedindo, porque é isso que nós queremos aqui. É. Nunca mais teve ninguém reclamando. Então, aquela universidade é bastante séria. Teve que abaixar o preço. Não teve jeito. Abaixou o preço, mas ao nível o dobro disso que você falou. E aí os alunos começaram a voltar. Quer dizer, tem uma linha limite que os alunos pobres e santos têm muito dessas faculdades de santos. Noturnas tem muito aluno pobre. Tem uma linha que consegue suportar. Essa linha de 1.800 ou 2.000 não era suportável para os candidatos. A linha de 1.200 a 1.300 é É. suportável e os meus colegas que estão hoje lá, isso foi feito no ano passado, os meus colegas que estão hoje lá me dizem que as salas voltaram Que a bom, ser é. cheias. Eu até vi um boleto falando sobre isso, né? Até ofende a nossa cadeira matemática, mas eu vi um boleto da Isabela da engenharia e tá assim, para um engenheiro: olha, curso de engenharia elétrica, R$ 2.000. Se você pagar até o vencimento, 600. É uma matemática que Nossa, ofende, né? É um nossa, nível de desconto que é sério mesmo, ofensivo. Quando eu olhei, eu falei, 600, é, mas deve ser possivelmente EAD, né? hoje é, é misturado, né? Tem tanta possibilidade. Eu entendo muito pouco isso. Eu sei que na minha época de faculdade eu lembro que eu trabalhava, eu passava, quando semana de prova, eu estudava o final de semana inteiro, aí chegava no semana de prova, eu trabalhava, fazia prova à noite, de madrugada até as 3 da manhã estudava, no outro dia trabalhava, prova, e era surreal, era de se borrar, era assustador. E hoje em dia Assustador. a IA quebrou. E isso aí, você acha que isso para o nível mais simples da população. E as pessoas, porque assim, pensando, por exemplo, num médico, uma faculdade eu vi outro dia, né? Faculdade de medicina, eu estava ouvindo falar ali, a galera falando num curso na casa de 20K, e aí eu vi uma faculdade oferecendo por 10. Eu falei, nossa, que assustador, né? E isso vai chegar na hora que eu for procurar o médico lá daqui 10 anos. Como que vai ser esse médico que vai me atender? Se Deus quiser, com a IA, a gente vai ter menos essa dor. Mas o público de alto nível, os alunos de alto nível, das escolas de alto valor. Por exemplo, meu filho, mesmo não falando e não escrevendo, ele estudou no Rio Branco, que é uma escola de alto nível aqui em São Paulo. E mesmo assim ele não conseguiu desenvolver por conta da surdez. Mas os alunos de alto padrão, filhos de pessoas da alta sociedade, eles perderam a vontade de ter um terceiro grau? A faculdade ela está deixando de ser uma vontade da juventude? Se formar? Não, não, acho que tem voltado, sim. Eu acho que sim. Nós temos hoje 10 milhões de estudantes em nível superior, né. É verdade que 55%, de 50% a 60% são em EAD com valores muito baixos e EAD muito avacalhada. Eu avalio que a EAD no Brasil, a EAD pode ser ótima, a EAD pode ser ótima. Nós visitamos lá duas universidades, uma na Espanha e uma na Inglaterra, que tinham um nível de conhecimento dos alunos egressos lá dessas universidades, como nas boas universidades presenciais, de forma que pode ser ótima, desde que a universidade seja muito, muito rigorosa. Porque a tendência do aluno, se a universidade permite, é ir levando como pode até conseguir o diploma no final. No Brasil está acontecendo isso. E por isso o próprio Ministério deu uma freada nisso. Não pode continuar assim, porque nós estamos nos enganando a nós mesmos. Então, 55% dos 10 milhões, então 5 milhões e meio, digamos, são em EAD que deixam muito a desejar. Mas há uma vontade de estudar. Eu sinto isso, que a população jovem do Brasil quer estudar, quer
À noite você vê, quando tem uma faculdade, você vê à noite saindo aquela quantidade imensa de meninos, de jovens, moços e moças. Eu acho que tem vontade de estudar. Agora, há um problema que todo mundo quer algum resultado. Eu vou passar 5 anos estudando aqui, vindo para assistir aulas que depois tenho que complementar em casa de madrugada, como você acabou de falar, para depois ganhar 3 ou 4 salários mínimos. É. Eu me especializo num curso qualquer por aí e ganho isso. Ou eu viro youtuber, né? Bom, Que é mas outro. aí são poucos que têm essa, É. digamos, essa facilidade de conseguir enrolar. É uma enrolation, assim, É, fora do comum, é né? vender fumaça, né? Nossa É senhora, vender isso é fumaça. uma Ninguém coisa, pega, né? nossa. Isso está muito em moda e tá na nossa área, eu acho que, pelo menos de empresários, assim, até já para levar para um outro tema da nossa conversa, a nossa área de empresários, assim, tem hoje muito consultor, né? Muito especialista de fumaça. O cara sabe a solução perfeita. E esse é até um tema legal para a gente falar, porque você é um grande executivo do alto nível de geradores, que é a nossa cadeira aqui, o que eu ocupo hoje, né? Na nossa área de geradores, você é um executivo de alto nível. E hoje, antes, eu vou deixar essa pergunta para o final, mas vou querer saber como existe um executivo como você, por exemplo, que foi direcionador do tema, né? Porque você, na sua carreira, você direcionou empresas expressivas de gerador a chegar no nível, e hoje a gente recebe um fulano de tal num vídeo, numa telinha de X polegadas, pequenininha, que é o nosso celular, falando a solução perfeita para você ser um empresário, né? E aí, eu queria saber um pouco da sua carreira, porque a gente dividiu uma mesma empresa, que eu sou ex-Mac Geral e sei que você também. Como foi a Mac Geral? E o meu professor foi o seu Herrero, que também é um espanhol. Foi verdadeiro. Ele foi, como engenheiro, ele é a minha referência. O Herrero foi contratado na Mag Geral por mim. Sério? O Herrero veio, Caramba! bateu lá, espanhol, você é espanhol, ele é do sul da Espanha, se não me engano. E tal, recém-formado e tal, e a Mag Geral tinha um proprietário, que era o presidente da Mag Geral, e depois eu era o diretor, que atuava em quase todas as frentes, menos na frente financeira, mas o resto das frentes é assistência técnica, projeto, vendas e etc. E a Caramba! Mag Geral vendia muito para telecomunicações, vendia muito para a indústria naval, vendia para a Petrobras, então tinha digamos, uma gama grande de mercado, né? E eu trabalhava na Toshiba. Eu era engenheiro da Toshiba para equipamentos especiais. E um pouco mais do que equipamentos especiais, também equipamentos normais. Sempre que havia problema de dificuldade, os colegas do escritório comercial eram engenheiros, mas engenheiros que não se dedicavam muito à engenharia, e os japoneses da fábrica, na fábrica todos eram japoneses. Os japoneses da fábrica não tinham essa facilidade de conversar com o cliente e explicar didaticamente, mesmo porque a maior parte deles nem falava português. Então, o camarada que fazia esse meio de campo era o Silvério, porque o Silvério era professor da FEI naquela ocasião, dava 2 tardes na FEI e um sábado de manhã. Tinha 3 períodos na FEI. E eu tinha uma consistência teórica bastante grande. E os japoneses estavam acostumados com essa conversa técnica de bom nível, que eu acho que eu tinha, não tenho certeza. Mas então eu vivia Brasil afora explicando, digamos, a qualidade do produto da Toshiba e convencendo os que nós tínhamos a solução. O lugar que eu ia mais era no Rio de Janeiro, na Petrobras e nos estaleiros. Naquele tempo, em volta de 1975, a Sunaman era a superintendência naval, comandava as aplicações de recursos para os estaleiros. Eram Ishikawajima, Verolme,
CSN, tinha uma quantidade enorme de estaleiros, quase todos acabaram quebrando, né? Eu falei CSN, não, CCN, Estaleiro Mauá. Eh, e eu ia justamente, a minha tarefa era ir ver os problemas e solucioná-los com o equipamento da Toshiba. Entendi. Quais a dificuldade de instalar os geradores lá na casa de máquinas, quase não tinha ventilação nenhuma e etc. Então eu tinha como tarefa na Toshiba fazer isso. Mas em algum momento a Mag Geral precisava de um executivo com bom nível técnico e acabou me convidando. Eu relutei um pouco e tal, que era uma empresa pequena, a Toshiba era uma empresa muito grande, eh, digamos, se enquadrava melhor nas minhas vontades, mas acabei sendo seduzido pelo salário que, digamos, era bastante compensador, né? E aí fiquei muitos anos na Mag Geral, justamente com a tarefa de técnica e comercial. Então, quem desenvolvia os projetos na sua concepção para a Petrobras, para a telecomunicações, para o Exército, era eu, né? Para Entendi. a indústria naval comprava muitos geradores. E os geradores para a indústria naval são classificados por normas diferentes do que as nossas normas NBRs ou mesmo as normas americanas. São aquelas normas muito rigorosas, Bureau Sim. Veritas, ABS, American Bureau of Shipping, Lloyd's Register inglesa, Det Norsk Veritas, da Escandinávia, normas extremamente rigorosas. E eu acabei estudando essas normas para ver exatamente como atender os diversos segmentos do mercado. E fiz isso com bastante profundidade. Estudei essas normas de cabo a rabo, no que dizia parte aos geradores e aos Uhum. grupos geradores. Entendi. E conseguia vender bastante com esta apreciação mais técnica, conseguia vender bastante. Na Toshiba para os estaleiros e na Mag Geral também para os estaleiros e para a própria Petrobras. Entendi. E, enfim, esta foi um momento muito legal, porque o número de vendas na Mag Geral aumentaram de forma bastante explosiva. Quando entrou era pequena e a Max Geral foi por muito tempo líder no mercado nacional, né? Foi líder no mercado nacional. Nós éramos maiores, a Mag Geral nesse tempo era maior do que a Estemac. E É. era maior que a Mesbla. A Mesbla tinha uma divisão grande de grupos geradores, mas que acabou não resistindo à pressão que nós fazíamos. E acabou entregando. Tinha Scania, a Mag Geral tinha Scania, depois tinha Cummins. Em 1978, eu fiz um diretor da Cummins fez uma aposta comigo, que se eu atingisse uma quantidade de motores vendidos, naquele tempo a Cummins não fabricava geradores, só São fabricava motores. motores, e a Mag Geral era uma das empresas que comprava direto da Sim. Cummins. Se atingisse uma média de, acho que eram 15 motores por mês, que hoje é pouco, mas naquele tempo era expressivo, eles me mandavam uma semana para conhecer os laboratórios da Cummins e as fábricas da Cummins nos Estados Nos Unidos. Estados Unidos. E em 1978 eles viram que eu tinha conseguido e me mandaram lá para Columbus. Fiquei uma semana em Columbus, visitando todos os lugares, tendo reuniões com os executivos, com o vice-presidente para a América Latina. Foi uma viagem muito elucidativa da Cummins. A Cummins realmente é uma empresa que merece respeito, né? Sim. E tinha a Cummins e tinha a Scania e tinha a MWM. Então a Mag Geral tinha as 3 melhores marcas do Brasil. E com isso facilitava. Mas nunca a Mag Geral, no nosso tempo, nunca pensou em comprar o grupo gerador pronto. A Mag Geral queria montar o seu grupo gerador, fabricar o quadro, fabricar o regulador, tinha uma razoável verticalização, né? E vendia, era, tinha uma venda maior naquele momento
do que a Estemac. Depois a Estemac passou, os Batistelas dependiam muito do seu Arthur Vaiante, que era o presidente, e dependiam também muito de mim. E eu acabei saindo para ir para a Bordaco porque me ofereceram também condições que eu achava que eram um pouco melhores, acabaram não sendo. Mas me ofereciam condições um pouco melhores, eu acabei saindo da MAC Geral e assumindo. Aí na Bordaco eu assumi inteiramente a Bordaco. Diretor-geral da Bordaco. Diretor executivo e depois presidente da Bordaco até a Eu me lembro da Bordaco quebrar. Bordaco, porque quando eu comecei como técnico, eu sou da época que eu trocava componente na placa eletrônica. Não tinha nenhum display ainda. O da Estemac era o Z30 na minha época, e a Bordaco tinha muita placa eletrônica também, a MAC Geral também, e eu consertava isso daí como técnico eletrônico. Eu consertei muito Bordaco. Hoje ainda a gente vê ainda, né? Ainda existe alguns que a gente vê por aí. Mas eu trabalhei muito gerador Bordaco como técnico. E aí, quanto tempo foi lá? Na Bordaco foram 12 anos. 12 anos na Bordaco. 12 anos. Primeiro diretor executivo, depois presidente. Depois presidente. E de lá, qual foi o próximo passo? Não, aí eu comecei a ser consultor. Aí comecei a ser consultor. E como consultor comecei a... E logo depois veio... Que hoje é o nossos coaching. É, Hoje são os coachings. é. E logo a seguir comecei a dar aula. Aí voltei à faculdade. Com uma grave dificuldade, eu não tinha nem mestrado nem doutorado. Porque na primeira parte da minha vida acadêmica não era necessário mestrado nem doutorado. Entendi. Quando eu voltei em 1998 ou 99, não tenho certeza, aí precisava mestrado ou doutorado. E só me aceitaram na Unip porque eu tinha muita experiência profissional. Então, quando eu apresentei o currículo com a experiência, primeiro como professor da FEI lá atrás, e segundo com uma experiência profissional na área de geradores muito grande, porque eu projetava também geradores, não apenas montava o gerador com motor, mas também projetava as placas eletrônicas, Sim. os reguladores, etc. Então tinha um certo conhecimento que os colegas professores puros tinham mais conhecimento teórico que eu, mas tinham menos conhecimento prático. E alunos da Unip, da Unisanta e de outras faculdades similares precisam um pouco mais também de curso dado com cases. Muitas vezes um case dá uma dimensão mais, digamos, desenvolve uma de amassar linguagem. barro, né? Amassar barro faz a diferença, né? Desenvolve uma linguagem mais próxima ao aluno que é técnico e Que quer tá uma grande vivendo aquilo, né? quantidade, que está vivendo aquilo. Então, a quantidade de perguntas que todos os alunos me traziam constantemente. Olha, professor, eu tenho um grupo gerador lá, não está partindo, ou está esquentando, ou não parte o motor, ou o motor parte, mas ela cai a usina toda junto com o motor, etc. Isso era uma coisa comum, muito comum. Agora, Né? uma coisa que me veio na cabeça, uma coisa legal para lembrar. Eu me lembro ainda menino, né? Eu trabalhei com o seu Adão, que era dono de uma empresa de serviços de gerador da Ceitec, e foi a primeira vez que eu vi um gerador em paralelo, e na época não tinha um controlador que fazia o paralelismo, era a raça, eram as lâmpadas e a raça. E aí você que projetou, que viveu esse... Qual foi o primeiro projeto que você pode me dizer e me lembrar se puxa um paralelismo, como foi uma aventura com um paralelismo de máquinas, o primeiro deles? Porque quando eu vi aquelas lâmpadas acendendo e uma apagando, outra acendendo, eu pensei, o que isso quer dizer nesse planeta de meu Deus? Os primeiros 2 grupos geradores de 350 kV em paralelo foi num grande supermercado que se chamava Sendas. Não sei se existe mais. Foi pela MAC Geral? Não. Foi pela Bordaco? Não, foi antes disso. Foi por uma Caramba. empresa que eu trabalhei há algum tempo como estagiário, depois como engenheiro, e logo depois fui para Toshiba. Esse supermercado ficava na encosta de um morro onde começava a favela. Isso foi em 1900 Eu era recém-formado.
E aí precisava colocar 2 grupos de 350 kV em paralelo, com lâmpadas. Com lâmpadas, eu vi um desses. E eu sozinho, né? Tinha amperímetro, tinha voltímetro de 0, não tinha sincronoscópio, tinha voltímetro duplo, frequencímetro duplo e voltímetro de 0. E caixa de lâmpadas. Quando eu liguei o primeiro gerador, falei, meu Deus do céu, agora eu vou ter que ligar o segundo gerador. E era no braço. Era Aquela chave, uma chave seccionadora. Não era nem disjuntor, era uma seccionadora. Se alguém me visse, ia me tirar de lá porque eu tremia de medo. Falei, vai dar uma explosão esse negócio. E eu não tenho... Vou sair correndo aí pela favela fora. Subindo no morro da favela. Aí eu liguei e não é que funcionaram bem. Ah, que alívio, rapaz. Aí coloquei carga, tirei carga. Aí retomei as minhas competências, entre aspas, né? Retomei a tranquilidade e aí chamei os caras que iam operar aquilo. E estava no meu programa dar um curso daquilo para as pessoas. Aí desligamos, aí ligava novamente, aí nem precisava nem que as lâmpadas apagassem totalmente, eu já estava com a dominando. confiança Em danada. uma hora eu estava confiando que o paralelismo era a minha praia. Mas não tinha absolutamente nenhum instrumento, tinha lá uns disjuntores que só de proteção e ponto final. Hoje o paralelismo é outra conversa totalmente diferente, né? Eu lembro que eu vi as lâmpadas ali, eu também fiquei maluco. O seu Herrero me explicando e conectando a segunda máquina, aquilo era uma loucura, né? Aquilo era uma loucura. E hoje tudo tão fácil. Hoje o controlador você põe, um busca o outro, 2 cabinhos conversando um com o outro e vai, né? Que Eu legal. fiz grandes usinas. Eu fiz na Motorola uma usina com 4 máquinas, 2.000 kVA, 8.000 kVA, paralelando com a rede. Funcionou, que foi uma maravilha até hoje. Fiz a minha obra mais sofisticada foi na Laboratório Nacional de Luz Síncrotron. A luz síncrotron é um acelerador linear de partículas em que tangencialmente solta raios X, raios ultravioletas, utilizados na pesquisa. Essa pesquisa básica, lá tem, além em Campinas, nesse parque que existe em Campinas, tem 4 laboratórios. Laboratório de luz síncrotron, que é esse, laboratório de nanotecnologia, laboratório de biomedicina e laboratório de bioenergia. São 4 laboratórios. Esses laboratórios de nanotecnologia, medicina e energia, esses 4 laboratórios dependem do luz síncrotron. Esses raios do luz síncrotron permitem entrar no cerne da matéria. Conseguem observar o que acontece no cerne da matéria. E vêm pesquisadores do mundo todo. Naquele tempo, vinham principalmente da América Latina. E eles tinham esse acelerador tem uma necessidade de estabilidade da energia muito maior do que a 1159 do I3E. A I3E estabelece os limites de qualidade de energia que nós adotamos no Brasil. Sim. Hoje também no Brasil, não na ABNT, mas na Eletrobras, na ONS, temos normas que também estabelecem esses limites, bastante rigorosos, aliás. Mas em 2000, eu instalei isso em 2015, 2016. Não havia essas normas, ou se havia, a gente não as conhecia bem. Então, se baseava mais na 1159. E a 1159, nós estávamos muito folgados nos limites da 1159. Mesmo assim, houve uma condição de paralelismo que o acelerador de partículas
da luz síncroton saiu. Caramba. E aí foi um terror. Eu fiquei uma semana dormindo muito pouco, porque era uma responsabilidade, uma usina de 5 MVA, 2 geradores 2.500 kVA. Aí o cara que me ajudou foi um cara que tinha sido meu aluno na Unip. Caramba. No último ano da Unip, ele trabalhava na Cummins. Era um bom aluno. Foi para os Estados Unidos, estava na engenharia dos Estados Unidos com um nível de conhecimento muito grande. Aí eu liguei para ele e ele me deu um helper, rapaz, que em questão de horas conseguimos resolver. Eram uns controles que existiam que a gente não sabia, porque eles não estavam didaticamente expostos nos manuais. Aí fomos lá, eu e um outro colega lá, fomos lá, demos um ajuste, puta, aí ficou um doce, aquilo ficava um doce. Toda vez que começava a chover muito, ventar, eles tinham que ligar os geradores. Por segurança. Por quê? Não, e o acelerador trabalhava em cima dos geradores. Por quê? Porque os fios eram 13,8 e os fios balançavam nas árvores, davam pequenos curtos e o acelerador parava. Então, toda vez que começava, eles olhavam o tempo, a previsão constantemente. Toda vez que começava a ventar ou a chover, eles ligavam os geradores, era programado o gerador, ou faziam manualmente. Não, programado era no horário sazonal, naquele horário sazonal de tarifa alta. Fora do horário sazonal, era manual. O cara controlava, começava a ter alguma preocupação, eles ligavam, antes de desligar a rede, faziam um paralelo, deixavam algum tempo em paralelo para estabilizar, aí ficava só o gerador. Entendi. Uma maravilha, funcionou o tempo todo. Agora os geradores continuam lá. Eu fiz um artigo, eu escrevia muitas vezes para revistas, mas sempre opaco, sempre muito pouco visível, sempre invisível. Meus artigos não rolavam assim, como sendo muito considerados. Aí fiz um artigo justamente sobre essa usina geradora lá para a luz síncroton. E aí esse artigo me deu uma visibilidade incrível. Aí toda hora aparecia gente consultando o artigo e se relacionando, enfim. Foi por causa dessa obra. Foi a mais sofisticada que eu fiz até hoje, foi essa obra. E aí do paralelismo de lâmpadas com uma seccionadora manual Putz. para um paralelismo com 2 motor Cummins eletrônico. Mas o interessante, exatamente. E com o grande problema era que nós ligávamos, você creio que sabe, a gente hoje se preocupa muito quando paralela os dois equipamentos, quando paralela com a rede, melhor dizendo, você se preocupa muito com a rampa de passagem da energia da rede para os geradores. Sim. E depois na volta para a rede. E a gente se preocupava com a potência ativa, mas não com a potência reativa. E era a potência reativa, a rampa da potência reativa que precisava ser reajustada, que dava um pipoco lá na luz síncroton. Dava uma variaçãozinha na tensão que ultrapassava os níveis que o acelerador aceitava. E conseguimos acertar essa rampa da energia reativa. E aí a coisa funcionou perfeitamente até eu acho hoje. Que assim, da minha época para cá como técnico, eu acho que por muito tempo a gente se preocupou mesmo com a potência ativa, né, com a tomada e com a largada entre fontes, né, e hoje é meio bem padrão mesmo, a reativa ela já vem como busca, como que, já no invasivo, no paralelismo a gente já se preocupa, como que tá, né, a troca entre máquinas, aí como tá com a concessionária, então já virou uma preocupação meio natural isso daí, e hoje os controladores fazem tudo, né. Puto. Hoje eles fazem tudo, né? Eu aprendi a trabalhar com os da Cummins. Muito legal. Com esses da Deep Sea,
Esses eu Muito vejo mais, não, nem compara, é muito fácil. muito Quem adiantados. faz com Camis, que é, o Camis ele tem muita, ele é muito dificuldade para trabalhar, limite, ele é muito limitado. DeepSeek, Comap, DAIF, Comap, os caras DAIF. não têm segredo. Diferente da Camis, a Camis é um trambolho cheio de degraus, e esses caras aí não tem degrau. É muito fácil, tudo muito acessível. É tudo toma aí, faz muito plug and play, você consegue desenrolar muito fácil, muito intuitivo, muito fácil. Você rola uma telinha para outra, você vem de um passinho para o outro. Então, assim, né, quem vem da lá de trás, pega, por exemplo, um PCC 3.0, que é o que faz isso daí, você fica maluco. Aquilo ali é cheio de pedalada, você vai para cá, vai para lá, pula do A, vai pro Z para voltar pro B. Então, isso acabou. Com DeepSeek, com Comap, com DAIF, isso daí faz, deixou a gente burro. Emburreceu o cara que trabalha com gerador, de tão fácil que é. Essa que é a grande verdade. E você, falando de Camis, e você trabalhou muito tempo como consultor, né? E de um grande distribuidor Cummins. A companhia distribuidora de motores É. Cummins. Talvez o maior distribuidor do Brasil. Foi durante muito tempo, É. porque essa empresa não, a Cummins não importava ainda, não tinha, não importava. Quando o seu João Chamos montou essa empresa, era tudo importação. E aí ele que foi um dos caras que incentivou para montarem aquela fábrica, não montarem. Aquela fábrica de Guarulhos, na realidade, era da Otto Deutsches. Otto, Otto lembro. Tem Deutsches. até as fotos hoje. Eu fui Camis, eu trabalhei na Camis. Tem as É, fotos até hoje na planta lá da Otto. Muito legal. mas quando você começou a trabalhar, a Otto já tinha saído do Hum. Brasil, eu acho. Não, sim, eu trabalhei de 13 a 15 na Cummins. Aí nem existia. A Otto, ela tá, né, ela até estava no Brasil na oportunidade, mas que também era Deutz, né? Foi planta da Deutz lá. Tem as fotos lá Não, é, lá eu conhecia como Otto Deutsches. Otto e Deutz. Tanto a Otto quanto a Deutz fizeram história, que voltaram para o Brasil. A Deutz ainda está se mexendo aqui no Brasil, mas a Otto veio e aí a Generac comprou e desapareceu aqui. Mas hoje lá na planta, hoje que eu digo 2015, quando foi minha saída de lá, tem nos corredores as fotos lá daquela época, muito bonito. Os motores da Deutsches foram os que eram os motores acoplados aos geradores para os troncos de micro-ondas. Eu, como estagiário, acabei me envolvendo com projetos de geradores, não do gerador em si, mas da parte de regulação. Embora a minha formação fosse eletrotécnica, também conseguia ter uma ideia de eletrônica. E os reguladores de tensão, os primeiros no Brasil, fui eu que projetei. Que legal. E aí eu testava geradores lá montava o grupo, eles montavam os grupos no começo. Os primeiros grupos do Tronco Sul. O Tronco Sul foi o primeiro tronco inaugurado pelo Higínio Corsetti no governo Costa e Silva. Foi no Costa e Silva, ou logo depois do Costa e Silva. Costa e Silva morreu de um acidente cerebral ainda como presidente. Logo depois assumiu uma junta, Aeronáutica, Marinha e Exército. Assumiram até elegeram o Médici. Ficou um tempo aí, 1 ano ou 2, não sei quanto tempo, que ficou essa junta. Eu não me lembro se foi no governo Costa e Silva, eu sei que o ministro era o Higínio Corsetti. E o Tronco Sul eram 15 estações ou mais. Não, eram 30 estações. São Paulo a Porto Alegre. Eram micro-ondas, ficava em cima dos morros e ficava de 30 em 30 quilômetros. Tinha que localizar um ponto alto e de 30 em 30 quilômetros você colocava uma antena parabólica mandando os sinais que iam para a próxima antena 30 quilômetros depois, que eram amplificados para ir assim até nesse tronco, era chamado Tronco Sul, São Paulo, Porto Alegre. Ali foram os primeiros geradores em telecomunicações nos quais eu trabalhei com muitos sustos. Que legal, que A bacana. gente não sabia nada, nós éramos extremamente neófitos
conhecimento dessas estruturas novas que estavam surgindo com harmônicas. Sim. Aquilo foi o primeiro Porque tronco. foi a revolução, acho que não só industrial, mas a revolução da carga, né? A revolução da carga elétrica, né? Do É, quilowatt, do kVA e do kVAR. é, Eles viveram nessa revolução, eles mudaram. é, O comportamento foi mudando, o comportamento de carga, né? é, E mudou-se, eu digo da minha época, como eu comecei a estudar comportamento de carga em 2006, quando eu entrei na Macro Geral, já na engenharia, e vim bem afinco até, sei lá, 2015. Hoje isso perdeu um pouco a essência. Mas a carga mudou muito, né? De 2000 para cá, todas as cargas mudaram muito, né? Se hoje pega um Uhum. data center é retificação e depois transforma em É, alternadas. Primeiro são praticamente no breaks, né? Com as baterias no meio para poder sustentar até os geradores entrarem. Mas sim, aí nós falamos de 15 MVA, 20 MVA. exato. O data center do Itaú em Mogi Mirim são 36 MVA. Surreal, né? 36 MVA. E do Santander. O Santander é encostado nesse campus onde estão esses laboratórios que eu falei agora há pouco, da Lucincrotron e depois os outros laboratórios para os quais a Lucincrotron foi erigido, foi instalado, né? Sim. É uma cerca que separa. Do outro lado fica o data center do Santander, que é uma réplica de Madrid. É Tem mesmo? dois exatamente iguais. Ninguém fica sabendo se jogarem uma bomba aqui, desde que aquele esteja funcionando. Ninguém fica Ninguém sabendo. sabe. Ninguém sabe. E uma grande revolução foi o data center para o banco, né? Para a área financeira. E hoje ele mudou também da água para o vinho, falando do processamento de dados, né? Hoje um data center, pegar um escala da vida aí, é surreal o nível de processamento de informação dos caras e deixar no chão o processamento de dados para bancos. Hoje, com a inteligência artificial, isso está surreal. Eu, particularmente, não consigo nem enxergar onde isso pode chegar. É Ninguém surreal, né? consegue. Não dá, né? Ninguém consegue. Hoje a ideia é mandar para o espaço, colocar em órbita é, heliosíncrona, que é uma órbita que acontece a 800 quilômetros de altura. Não é a geocêntrica, né? A geocêntrica é bem mais elevada, 36 mil quilômetros. Colocar data centers. Data centers. Em lugares em que o Sol não se põe. Eles acompanham a Terra sempre num lugar em que o Sol existe 24 horas por dia e noite. Né? Com isso tem uma energia, e além disso não tem atmosfera. Nesse Que lugar a loucura. atmosfera é muito tênue. Então a incidência do raio e a quantidade de energia disponível é muito, muito grande. Né? Que loucura. E como existe um mecanismo que eu não consegui entender bem até agora, também a parte de refrigeração, porque estes no final é que também é inteligência artificial, porque hoje o banco hoje não é mais o grande usuário de data center. Quem é mais usuário é o Entendi. treinamento das IAs. O treinamento das IAs é um negócio de consumo de energia assim fora do comum. Sim. Né? O Brasil está com grandes, muito grandes. Hoje o Brasil tem, a última vez que eu vi, tinha 180 data centers instalados. É. E hoje existe uma grande quantidade em projeto. E o principal é o eixo São Paulo-Campinas, onde se concentram a maior parte Sim. desses centros. Né? Mas o Brasil não consegue entrar firme no IA, justamente porque nós não temos capacidade para fazer treinamento de IA. O nosso sistema de computação
Ele se limita a níveis tão baixos que não conseguimos, digamos, treinar um IA como esse que você está usando hoje. Eu também estamos usando no nosso dia a dia. No dia a dia. E como é uma velocidade muito grande ele progride com uma velocidade muito grande, agora se fala muito da super IA, né? Agora a nova fronteira é o super IA. E o super IA, então, necessita computação, um sistema de computação bárbaro, que custa os valores de investimento são assim, não sei quantos bilhões de dólares, né? Coisa que os olhos não podem enxergar mais, né? É. Não dá para saber, né? Chegou, eu tava falando aqui e lembrando eu que assisti desenho quando o menino dos Johnsons lá que voava, o carro, a família voava num carro. Hoje isso aí é surreal, né? Pensar que como evolui tudo isso. Eu que troquei resistor, transistor, né? Circuito integrado era surreal na minha época. O PIC, eu estudei muito o PIC na época, era um processadorzinho. Puxa vida, e ver tudo isso hoje é surreal pensar em tudo isso, né, professor? Surreal. Caramba, que legal, muito bom. Professor, muito obrigado por você ter vindo aqui. A gente está chegando no final do programa, poderíamos ficar aqui o resto da tarde falando, mas muito bom conhecer sua carreira, sua história, né, como professor, isso é sensacional, isso é motivador. Fico lisonjeado de recebê-lo aqui, conhecê-lo, Foi um né, prazer. afinco da sua carreira na educação, que isso é a única chance que o nosso país tem de vencer. Eu falo isso, tenho um filho de 13 e um de 8. A única chance dos meus filhos viverem em paz no nosso país é se a educação avançar, né? Então, a sua carreira como professor, sua carreira como consultor, né, e como um profissional da área de gerador, um exemplo na nossa área, nem sabia, fico lisonjeado. Eu fico imaginando quantos reguladores de tensão eu regulei para fazer paralelismo, para fazer startup, e agora eu estou aqui com quem desenvolveu, com quem projetou isso. Então, muito legal, muito obrigado. Estou lisonjeado, fico muito feliz. Tenho certeza que quem nos assiste hoje também vai ter uma bela lembrança e um belo pensamento para o futuro. Muito obrigado aqui. Eu queria que você, professor, por favor, encerrasse um pensamento aí, falando para as pessoas, né, como eu que vislumbram, né, eu sou empresário, mas eu vislumbro ser um empresário de alto nível, de alta performance, como um executivo, e hoje numa realidade tão diferente de como tu foi ser empresário nas décadas de 80, 90, e como um educador. O que temos para nós aí para o futuro? Bom, eu sou um apaixonado e fã pelo Brasil, né? E vim de um país que naquela época era muito pobre, fui recebido aqui com braços abertos e consegui fazer uma carreira muito, digamos, positiva e muito que me orgulho muito dela, né? E vejo com alguma preocupação alguns rumos que o Brasil tomou. Penso às vezes que estamos numa distopia em que os níveis de violência aumentam, os níveis de as organizações criminosas se incrustam em muitas partes do Estado. A seriedade com que isso é tratado me preocupa um pouco. Vejo os poderes constituídos da República sem uma determinação muito forte para focar o crescimento do Brasil. Eu creio que as deficiências da educação são um pouco severas demais. Eu vejo no meu campo de engenharia uma dificuldade de expandir a engenharia em função, possivelmente, da incapacidade, não é culpa dos alunos, não é culpa dos alunos. Essa incapacidade é uma incapacidade desenvolvida a partir de escolas que não estão preparadas, professores que não estão preparados, não é?
E com isso, e os próprios currículos que pecam um pouco em não focar mais nas matérias que interessam do ponto de vista produtivo. Temos que ter matérias que foquem mais ciências, que foquem mais matemáticas, que foquem mais a nossa língua e também que tenham um conhecimento bastante grande em inglês, porque inglês hoje é a língua da internet. É verdade que hoje você trabalha em português ou em qualquer outra língua nas IAs com grande facilidade, mas o aprofundamento de artigos internacionais, de considerações internacionais mais profundas, elas acabam sendo em inglês, que você tem hoje a facilidade de traduzir rapidamente nos IAs. Entretanto, essas profundos as faltas de foco que existem no desenvolvimento brasileiro me preocupa muito, porque eu acho que a curva de crescimento está muito tênue, muito acanhada, né? Nós estamos crescendo de 1 a 2%, ficamos alegres agora porque o FMI acha que o Brasil vai crescer 1,8 ao invés de 1,6. Ora bolas! Eu me lembro de quando o Brasil crescia 7, 8, 10%. Eu sou dessa época, o meu salário, o meu bem-estar era obtido justamente numa expansão do Brasil muito grande que me proporcionava excelentes salários. É isso que eu quero novamente para os meus filhos agora, que têm mais ou menos a sua idade, já estão relativamente estabilizados. Agora eu falo meus netos. Você fala os seus filhos, eu falo os meus netos, né? Eu quero esse futuro para os meus netos e para os netos e para os filhos de todos os brasileiros que têm essa oportunidade que eu tive. Eu tive essa oportunidade porque o Brasil atravessou um ciclo de expansão muito positivo, que hoje não estamos atravessando. Então eu clamo para que os nossos poderes, executivo, legislativo e judiciário, tomem consciência de que essa sua postura, essa sua ação no cotidiano não é uma ação que vai permitir que o Brasil trilhe os caminhos do progresso e, portanto, do bem-estar da população brasileira. E eu continuo trabalhando para isso. Eu estou me candidatando a fazer pós-doutorado lá na Politécnica, que é a minha casa, onde eu comecei tudo, né? E vai conseguir, né? E vai voltar aqui para contar para a gente sobre isso. Acho que sim. Sem fé em Deus. Sim. Acho que sim. Muito bom, professor. Muito, muito obrigado. Muito feliz de recebê-lo aqui. Uma grande história, um prazer. Estou lisonjeado, né? E no que eu puder, conta comigo para sempre. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua história. É um prazer recebê-lo aqui, professor. Muito obrigado. E é isso aí, pessoal. Que tarde maravilhosa. Convença o Alvarenga a me ajudar no caso da recuperação Alvarenga, dos 2 geradores. É uma responsabilidade nossa agora fazer esse gerador, hein, Alvarenga? Pode contar comigo também, vamos trabalhar nisso aí. Agora é uma responsabilidade de nós 3. Eu vou me encontrar, antes da gente se encontrar aqui, eu mandei uma mensagem para ele, porque a gente tem um show combinado. Vou pegar no pé disso daí pra gente resolver. Que legal. Alvarenga, a responsabilidade é nossa. Que legal. É isso aí, deixa comigo. E é isso aí, pessoal. Muito, muito obrigado aí por acompanhar a gente, por fazer parte desse trabalho. E eu estendo o clamor do nosso professor ao nosso poder público, e eu estendo ele a você que nos acompanha e que você que tem responsabilidade social, que é um cidadão que busca. Essa é a nossa responsabilidade. Buscar a informação, lutar para que ela seja verdadeira e para que todos nós possamos ter nesse Brasil, né, nós brasileiros, assim como o nosso professor que veio da Espanha e vive como um brasileiro, tem esse amor que você, e também eu clamo para que você tenha esse amor no coração pelo nosso país, pela nossa luta, pelos nossos cidadãos, pelas nossas pessoas que precisam de um futuro melhor. Que você tenha muita saúde e muita disposição para lutar por um Brasil melhor. Muito obrigado, prazer tê-los aqui e até o próximo. Obrigado.